Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Pascoalina Macaia, a vossa professora de alfabetização. Pessoal, lá em casa está tudo bem? A vossa disposição está boa? Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema, que é a classe de palavras. Nós já vimos que nós temos 10 classes de palavras, das quais temos as classes variáveis e as classes invariáveis. Então, verbos é uma das classes variáveis. E dizer também que o verbo, dentro das classes de palavras, verbo é uma das classes mais importantes, porque verbos é um tema muito extenso, tem tempo, modo, número, voz, então ele flexiona-se de várias maneiras. Por isso é que eu digo que na classe de palavras, uma das classes mais importantes são os verbos. Então nós temos aqui um resumo sobre verbos. Nós já temos uma aula gravada sobre verbos. Simplesmente falamos de verbos, os modos, os tempos, as vozes, ok? Então nós aqui estamos a falar de classe de palavras e vamos fazer um resumo de cada classe. Nesta aula nós vamos falar de verbos. Verbos, o que são verbos? Verbos são palavras que expressam uma ação, um elemento, um desejo ou um fenômeno natural, ok? Ou um fenômeno natural. Então, temos aqui verbos que indicam uma ação. Verbos que indicam uma ação são verbo falar, verbo caminhar, verbo dançar. Nós, quando dançamos, estamos a praticar uma ação. Quando estamos a caminhar, estamos também a praticar uma ação. Quando estamos a cantar, também estamos a praticar uma ação. Por isso é que estes verbos são verbos de ação. Nós temos também verbos que indicam um estado. Um estado são eles: o verbo ser, o verbo estar, o verbo continuar, o verbo permanecer. Estes verbos são verbos que indicam um estado. Estar, eu estou doente, é um estado. Eu estou feliz, eu estou alegre. Então, ele é um verbo que indica um estado. Temos também verbos que indicam fenômenos da natureza. Temos estes verbos: o verbo nevar, o verbo ventar, o verbo trovejar, o verbo amanhecer. Então, estes verbos, o nevar, o ventar, o trovejar e amanhecer, são verbos que indicam fenômenos da natureza, ok? E temos também os verbos podem ser escritos no passado, presente e futuro. Estes são os tempos principais: passado, presente e futuro. E nós já sabemos que dentro destes verbos, destes tempos, nós temos outros modos. Por exemplo, já aprendemos que nós temos 3 passados, ok? Quem não assistiu à aula de verbos, vai lá rever os vídeos e vai compreender melhor os tempos verbais, ok? Então temos aqui o exemplo, né? O verbo dançar: eu dancei, passado; eu danço, presente; eu dançarei, futuro. E podem ser flexionados em pessoa, né? Quando nós estamos a falar de pessoa verbal, nós estamos a falar de 3 pessoas, que são primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Só são 3, só são mesmo 3. Temos primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Temos também primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural, ok? Então temos 3 tempos. E temos também número. Quando nós falamos de número, nós estamos a falar de singular e plural, ok, pessoal? Tempo. Tempo é o que nós já vimos. Os tempos verbais são presente, passado e futuro, ok? Temos também o modo.
modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo e temos as vozes verbais, ok? Então temos aqui o modo indicativo. O que é que o modo indicativo indica? Ela indica certeza. Este é um resumozinho dos modos, ok? Então quando vocês verem que numa frase o sujeito está a falar de uma certeza, então estamos no modo indicativo. Indicativo quer dizer presente, ela indica certeza. Modo subjuntivo. No modo subjuntivo, ela indica dúvida. Com estas bases, vocês diante de uma oração vão conseguir identificar o modo verbal. É só saberem esta base. Modo indicativo indica certeza. Modo subjuntivo indica dúvida. Modo imperativo indica ordem. Quando nós, as mães, lá estamos a dar ordem, quer dizer que nós estamos a dar, temos o modo imperativo, porque o modo imperativo, ela indica uma ordem, ok? Então, temos aqui formas nominais, os verbos no infinitivo, e também podem estar no seu estado natural e podem terminar esses verbos que estão sempre no seu estado natural, são eles os que terminam em ar, ir, or, ok? Então estes verbos estão sempre no seu estado natural, ar, ir, or. Por exemplo, o verbo dançar. Vocês notem que o verbo dançar termina em ar. Dançar, cantar, falar, elas terminam em ar. Mas também podem ser outros verbos que terminam em ir, or, ok? Temos aqui o particípio. O modo particípio termina em do. Verbos terminados em do são do modo particípio. Elas terminam em do. Por exemplo, dançado, tinha cantado. Dançado, cantado, falado, ok? Temos aqui, elas terminam em do. Gerúndio. Modo gerúndio são verbos terminados em ndo, ok? Por exemplo, dançando, falando, cantando. Então esses verbos terminam em do, estão no modo gerúndio. Então é muito fácil vocês conseguirem identificar os modos verbais. Temos aqui, por exemplo, esta frase: Larissa canta muito bem. Larissa canta muito bem. Como é que você vai conseguir identificar o verbo? O segredo é você tentar cada palavra. Se você conseguir conjugar, então aquele é o verbo. Vou repetir. Quando lhe dão uma frase, você não sabe qual é o verbo da frase, você vai começar a conjugar cada palavra. Se aquela palavra não se conjuga, então não é verbo. Se aquela palavra consegue se conjugar, então aquele é o verbo. Vamos fazer o exercício. Por exemplo, Larissa canta muito bem. Você não sabe vamos supor que você não sabe qual é o verbo nesta oração. Vamos descobrir juntos. Larissa, você consegue conjugar Larissa? Não consegues conjugar Larissa, porque Larissa é um nome próprio, não é um verbo. E por isso é que eu digo, para você conseguir identificar o verbo, é necessário que você conjugue cada palavra. Vamos passar. Muito. Você consegue conjugar a palavra muito? Não. Se não consegues conjugar, significa que não é verbo. Bem, a palavra bem. Larissa, muito bem. A palavra bem
Nós conseguimos conjugar a palavra bem? Não, que significa que também não é verbo. E canta. Nós conseguimos conjugar canta? Sim, nós conseguimos conjugar canta. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles ou elas cantam. Então significa que o nosso verbo, este é o verbo cantar, ok? Ela canta, a Larissa canta muito bem, ok? Então, se a Larissa canta muito bem, estamos em que modo? Vocês já conseguem descobrir qual é o modo verbal que nós temos aqui? Qual é o tempo? Larissa canta muito bem. Qual é o tempo? Então, com este exercício, por isso é que eu digo, se você tem uma oração, estás a fazer uma prova e não consegues identificar qual é o verbo, vai simplesmente conjugar cada palavra. Você vai conseguir descobrir qual é o verbo da oração, ok, pessoal? Então, esta aula termina por aqui. Vamos dar continuidade no nosso tema, que é a classe de palavras. Ainda não chegamos até as 10 classes de palavras. Vamos continuar até que vocês compreendam as 10 classes de palavras. Muito obrigado por me assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal ONG Ana Maria. Estamos em todas as plataformas digitais e até a próxima aula.